Talvez uma das coisas mais comuns que a gente perceba ao assistir vídeos como esse aqui ao lado é nos depararmos com as digníssimas apresentando uma total surpresa quando elas se encontram com algum tipo de homem que estabelece padrões dos quais eles exigem que as outras digníssimas precisam se encaixar para se relacionar com ele. Quando o homem exibe algum tipo de poder de decisão dentro dos seus relacionamentos, ou quando ele simplesmente faz algum tipo de seleção, as digníssimas ficam extremamente assustadas com isso, chegando ao ponto de falar o que está acontecendo com os homens, ou então fazendo esse tipo de shame, geração de homens frouxos. Porque para elas foram tão acostumadas com a total leniência masculina, com a total servidão e submissão masculina a elas, que quando o homem tem o poder de simplesmente falar isso aqui eu não quero, se for dessa forma eu não me relaciono, você eu não desejo para minha vida, o seu comportamento não me agrada, elas ficam em choque. É como um cachorro. O cachorro está acostumado a sempre correr atrás de carro, tentando morder a roda do carro. Se o carro simplesmente parar, você vai perceber que o cachorro não sabe o que fazer. Porque na concepção do cachorro, o que sempre vai acontecer é o carro andar, ele continuar correndo, latindo, e isso na mente do cachorro vai fazer o carro andar. Mas se o carro tem uma atitude por causa do motorista de parar, o cachorro simplesmente fica sem saber o que fazer. Afinal de contas, isso nunca tinha acontecido antes com ele. E o que nós vamos discutir no vídeo de hoje é exatamente isso. Existe um motivo para os homens serem gados. E eu vou falar adiantando aqui. Os homens foram selecionados no decorrer da evolução para serem gados de digníssimas, por mais triste que isso possa ser. Vamos assistir aqui o vídeo aqui ao lado e depois vamos voltar com algumas ponderações sobre essa questão. Alguém consegue me explicar o que está acontecendo com os homens? Porque eu namorei 2 anos, né? E aí eu fiquei solteira recentemente. Recentemente, entre aspas, porque faz, sei lá, uns 4 meses. E agora que eu tô solteira, eu descobri que os homens simplesmente decidiram inverter o papel da sociedade. E aí as mulheres têm que tomar iniciativa e correr atrás. Tipo, como assim? E eu tava vendo, né, uns TikToks aí. E não é só comigo, porque tá rolando essa trend de quando o homem acha que eu tenho que chegar, você quer um gloss, amiga? E não é só comigo. E eu tô odiando, porque eu não sou acostumada com isso. Porque pra mim, quem tem que correr atrás são os homens. Tem que ficar obcecado. E aí você dá 1 fora, 2 foras nele, e eles simplesmente ficam, tá. Eu não tô entendendo nada. E eu tô odiando, que eu tô num celibato forçado, estou sem beijar, sem nada, porque é isso. Como assim? Os homens não estão agindo como ela quer? A grande questão que eu vou falar pra você é o seguinte. Imagina num passado, tá? Um passado remoto, no alvorecer da humanidade. Basicamente, vamos dividir os homens em 2 grandes grupos. Tá? Você tinha homens extremamente crédulos e homens extremamente céticos. Os homens crédulos eles eram extremamente suscetíveis a qualquer tipo de fascínio das digníssimas. Qualquer pedido dela, qualquer coisa que elas demandassem, eles estavam prontamente dispostos a supri-las. Eles tinham a tendência natural de se tornar provedor delas e dos filhos delas até o fim da vida deles. Por outro lado, você tinha homens totalmente independentes, que eram céticos. Esses homens continuavam entendendo em suas vidas que eles deveriam buscar, sim, ser caçadores, guerreiros, mas para renome deles mesmos. Tudo que eles faziam era voltado em benefício próprio. Seria a visão do homem que se desenvolve hoje em dia, o desenvolvimento pessoal masculino. Então você tinha esses homens que só queriam fazer para eles e para a glória deles, e esses homens que queriam fazer para elas. Quem você acha que as digníssimas escolheram para se relacionar, casar e ter filhos? Os céticos ou os crédulos? Esse é o ponto que eu quero chegar. Tá? A gente vai perceber, nós já conversamos isso aqui outras vezes, que no decorrer da história humana, as digníssimas sofreram muito mais mudanças físicas
do que os homens. Essas mudanças físicas foram causadas por causa das escolhas que os homens faziam sobre o tipo físico das digníssimas que eles queriam se relacionar. E a partir disso elas passavam para a descendência, as filhas delas, os mesmos genes que levaram a determinados tipos físicos. Então o padrão que nós temos hoje, que nós achamos bonito nas digníssimas e que elas buscam se enquadrar, busto grande, cintura fina, quadril largo, né? Isso tudo só existe por causa das escolhas masculinas sobre o tipo físico das digníssimas. Entretanto, elas fizeram algo muito parecido com a gente, mas não com o físico. E eu já conversei isso também, e a gente precisa resgatar esse gancho para continuar esse vídeo de hoje. Os homens sofreram seleções, não físicas, mas seleções psicológicas, que representavam o ideal e as necessidades das digníssimas nos homens. Então, elas foram escolhendo homens com traços de personalidade para se relacionar e a casar e ter filhos que beneficiassem unicamente elas. Então, por isso que os homens carregam no seu DNA hoje os genes que vão levar eles a esse fascínio, esse apaixonamento, essa submissão voluntária para as digníssimas, que frequentemente levam eles a dedicarem toda a vida deles por se sacrificar por elas. O DNA do gado, infelizmente, está entranhado em todos os homens. Claro que nem todos os homens carregam de fato isso. Você vai ter tido aqueles homens antigamente que eram os conquistadores, ou então que nem os conquistadores, mas tinham um grau alto de independência, que acabaram passando adiante os genes dele com as digníssimas. Que essas digníssimas, com filhos desses homens, foram sustentadas o resto da vida por aqueles que sempre tiveram a tendência de acreditar em qualquer coisa que eles disseram, que ser crédulo. Então, o homem tem essa ideia toda de amor à primeira vista. Isso é uma questão extremamente masculina, não existe entre as digníssimas. Por mais que a sociedade tente retratar isso nas mais variadas mídias, isso é uma concepção artificial. Nós temos uma série de estudos que mostram o seguinte: o homem, a digníssima, ela deixa de amar o homem muito mais rápido do que o homem faz por ela. Ela não sofre em termos de relacionamento como o homem sofre por ela. Tanto é que os estudos mostram que o homem, após a separação de um casamento, a saúde dele diminui, ele começa a desenvolver depressão, ele ganha menos dinheiro. Por quê? Isso nos primeiros momentos. Depois ele pode se recuperar. Mas por quê? Porque ele se mantém emocionalmente apegado a elas durante muito mais tempo. O homem, de fato, é o gênero romântico, não as digníssimas. Por isso que a gente sofre tanto nos términos. Nós temos estudos que demonstram que um término pode ser tão traumático para o homem que causa os mesmos sintomas de transtorno pós-traumático. Por exemplo, os moradores de rua, 90% deles são homens que sofreram grandes decepções amorosas, que hoje sofreram tanto naquele momento que simplesmente decidiram abandonar toda a sua vida e se entregar à podridão. Mas antes de continuar o raciocínio, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membros, você vai ter acesso a grandes benefícios. Por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso ao nosso canal exclusivo no Telegram. Nós temos conteúdo diário nesse canal, onde todos os estudos de livros que eu cito aqui nos vídeos estão disponibilizados para os alunos, né? Para os nossos membros. Então, se você quer ter acesso a todas as fontes de tudo que eu falo, para se preparar intelectualmente para debater e saber quem é você, saber quais são as tendências erradas que frequentemente acometem os homens e como se livrar disso, seja membro do canal a partir do nível 2. Você vai ter acesso a um conteúdo incrível. Nós temos mais de 10 mil pessoas nesse canal do Telegram, então você vai ter um ambiente para conversar sobre o que você quiser, fazer novas amizades e conversar com pessoas que têm um pensamento alinhado com o seu. Você vai poder fazer amizade lá e o mais importante, é um ambiente totalmente livre de censura. Você vai poder falar sobre o que você quer, como você quer e do jeito que você quiser. Tá bom? E a partir do nível 3 você vai ter acesso a essa plataforma de aulas e e-books. Mais 150 aulas, mais 150 e-books, com conteúdo adicionado semanalmente. Nós aprofundamos demais os temas sobre o desenvolvimento psicológico masculino. Você vai começar a se entender quem você é e, acima de tudo, entender aquilo que você almeja ser. E eu vou te mostrar o caminho correto para isso. Você vai se tornar o homem que você sempre quis ser. Você só precisa das ferramentas corretas para isso, que a gente vai fornecer por meio das aulas e e-books. Tá bom? Então, dito isso, vamos voltar agora para o assunto do nosso vídeo. Isso tudo explica em grande parte, por exemplo, o homem separado que continua pagando pensão para uma digníssima que odeia ele
Quer ver uma prova disso? O Pobre Louco. O Pobre Louco, recentemente, nós temos vídeo sobre isso aqui. A digníssima ex dele fez todas as humilhações possíveis com ele. O cara paga a pensão e, apesar disso, ele não se sente satisfeito em pagar a pensão. Ele quer dar coisas a mais pra ela. Ele quer fazer o nome dela voltar pra mídia. Ele quer fazer ela estourar em tudo que é lugar, bombar, para poder ganhar cada vez mais dinheiro. Sabe? Ele não se contenta em cumprir a obrigação pela lei. Ele quer dar muito mais por ela, apesar de tudo que ela fez. Isso é a tendência do homem de submeter à vontade das digníssimas. Por exemplo, os homens hoje continuam pagando pensão para filhos que odeiam eles, filhos que não se importam com eles, e eles continuam fazendo isso. Assim, o apego emocional masculino também é uma adaptação para submeter o homem e tornar ele funcional dentro de uma sociedade. Entenda, o que a sociedade precisa para se tornar próspera? Ela precisa de homens dispostos a sustentar as digníssimas, fazer transferência de renda, enquanto eles se sacrificam, perdem a vida no processo e deixam elas bens, certo? Então, por isso, a sociedade como um todo se moldou de forma a colocar os homens nessa posição, a levá-los a se apegar tanto assim sobre as digníssimas, ainda que tenha provas concretas de que ela não se importa com ele. Eu nunca vou esquecer uma situação de uma namoradinha que eu tive há muitos... Eu tô com 44 anos, eu tinha 20 alguma coisa nessa época. E eu era muito apaixonadinho por aquela namoradinha. E eu queria casar com aquela namoradinha. Deus me protegeu muito, não ter feito nada disso. Mas eu queria casar com ela. E ela sabia disso. E eu sempre tive uma concepção na minha vida: casamento até o fim da nossa vida. Você tem que... Isso é coisa que eu acredito até hoje. Você tem que fazer de tudo, se você, claro, você não se casa sozinho, né? E esse é um dos problemas da mentalidade masculina. O homem, ele se apega ao sentimento que ele tem pela digníssima sem se preocupar com o que ele esteja recebendo de volta. Essa é a fórmula do fracasso, da destruição. Mas voltando. O casamento até o fim da vida. Eu sempre tive isso. Se eu casasse, eu pensava, vai ser até o final da minha vida. A gente vai dar um jeito de se manter. E eu sempre falei isso com essa namoradinha. E eu percebi que ela não tinha, sabe, esse mesmo pensamento. Um dia eu tava no almoço na casa dela, a gente tava conversando, ela e a mãe dela. E a gente tava falando sobre isso. E eu falei, não, o casamento eu quero muito um dia me estar formado e casar com a sua filha. Aí a mãe dela me falou uma coisa que foi uma grande lição, e aquilo começou a mudar as minhas percepções. A mãe dela falou o seguinte: Felipe, eu já falei com a fulana, se eu casa com você, se não der certo, vocês separam e tá tudo bem. Eu fiquei assim, caraca, eu tô aqui buscando dizer que eu quero casar até o fim da vida. Que não importa o que aconteça, eu quero lidar com a situação para buscar permanecer casado. Não importa o que aconteça, a gente vai lutar juntos. Era isso que eu queria. E a mãe e a filha estavam concordando, dizer, casa, se não der certo, separa. É típico do homem essa mentalidade do amor para a vida toda. As digníssimas não dividem com a gente essa mesma mentalidade. E é isso que frustra os homens e destrói a vida deles. Isso é tão comum, tá? E tá tão enraizado na mentalidade de homens das digníssimas que eu quero pegar novamente esse trecho aqui que mostra muito bem como elas se acostumaram, no decorrer de toda a evolução humana, a terem homens submissos a elas. Vamos ver aqui de novo. Não é só comigo. E eu tô adiando, porque eu não sou acostumada com isso. Porque pra mim, quem tem que correr atrás são os homens. Tem que ficar obcecado. E aí você dá um fora, 2 foras nele, e eles simplesmente ficam... Tá. A estranhança dela, mas eu dei 1 fora 2 e já desistiu. Vocês percebem como elas estão totalmente acostumadas com a auto-humilhação masculina? Se criou na sociedade essa mentira para os homens, de que não, você tem que mostrar o seu valor para uma digníssima. Se ela te deu fora, você tem que insistir para fazer tudo por ela a si mesmo, porque um dia ela vai ver o seu valor e vai retribuir isso com amor sincero. Isso simplesmente não acontece. Isso simplesmente não é verdade. E não existe nenhuma comprovação. Existe ao contrário. Não existe nenhuma comprovação de que isso realmente ocorra. O que você está criando na sociedade ao espalhar essa mentalidade de convencer os homens a pensar dessa forma é torná-los escravos. Que é o cara que está sendo rejeitado, mas apesar disso ele continua servindo a digníssima. E elas se sentem extremamente confortáveis de estar nessa situação. Afinal de contas, elas não precisam retribuir nada. E mesmo assim elas vão
um escravo constante fazendo de tudo por elas, dando tudo por elas, se sacrificando por elas. E ao final, ela pode jogar a culpa sobre o cara por ter se aproveitado dele. Porque a qualquer momento ela sempre pode dizer: ah, não, ele não conseguiu me provar o valor dele, por isso que eu não fiquei. Ou seja, o cara se humilhou durante anos pra Digníssima, o cara fez de tudo o que ele podia pra ela e deu tudo que ele podia dar, ele deu. E ela ainda joga na cara dele: você é culpado que eu não tô com você, você não conseguiu ser o suficiente pra provar pra mim o seu valor. Vocês percebem como que se criou essa tendência covarde, sabe, ridícula na mentalidade de homens das digníssimas, e como isso é feito para escravizar os homens? Nenhum homem deve passar por isso. O homem tem que ter a dignidade de simplesmente falar assim: eu não vou participar desse sistema, eu não vou participar disso, eu não vou me submeter a isso. Os homens precisam acordar, e conforme os homens estão acordando, está dando desespero nelas, porque elas estão percebendo que não tem mais aquele controle, e elas não estão mais segurando as rédeas que até então colocavam os homens de joelhos. Os homens hoje estão entrando em greve e se recusando a se sentirem aproveitados em tudo. O homem não nasceu para ser uma ferramenta, para ser meramente um provedor, um escravo. O homem nasceu para ser livre e prosperar em seus caminhos. A gente não pode mais se submeter a isso e normalizar esses comportamentos. Então, para finalizarmos, que esse vídeo já ficou muito grande, o que eu quero deixar de mensagem para os homens é: não é não. Se você percebeu que a Digníssima está fazendo um jogo duro, pula fora. O desejo do homem é que uma digníssima seja difícil para todos os outros e mais fácil para ele. Se ela está sendo difícil para você, isso significa que ela quer te usar. Porque quando uma digníssima quer de verdade um cara, meu irmão, ela faz o que ela quiser. Eu já falei isso aqui antes, eu vou repetir. O amor do homem é um amor sacrificial. O sonho do homem que ama é querer se sacrificar pela pessoa amada. O amor da digníssima sacrifica os outros para conseguir o que ela quer. Tanto é que uma digníssima bem criadinha, sabe, dentro de casa, que os pais dão tudo pra ela, o que ela faz quando tá apaixonada? Foge. Ela sacrifica a paz, a saúde emocional de todo mundo para que ela consiga aquilo que ela quer. A digníssima, quando tá querendo um cara, ela vai até um inferno atrás do que esse cara. Ela faz de tudo para acontecer. Se ela tá fazendo um jogo difícil, é porque ela quer se tornar um escravo. Ela está fazendo isso para te colocar no que nós chamamos de experiência de medo. A experiência ontológica masculina é uma experiência de coragem. A da digníssima é uma experiência de medo. Ela sente medo por tudo. E esse medo que as motiva a desenvolver feminilidade, a submissão feminina correta. E quando ela quer te colocar medo de perder, é porque ela quer te colocar no polo. Eu não gosto de falar esse termo, polo feminino. É termo anticientífico, mas serve para didática. Ela quer te colocar nesse polo feminino para que você tenha medo de perdê-la. E assim você vai abrir mão do seu papel de liderança. Tá bom? Nunca caiam nessa. Homens não nasceram para isso. Sou Felipe Chaves. Me ajudem a sair do Shadowban. Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Tamo junto, pessoal. Abração.